Olá, amigos do canal 17 da INA Telecom. A máquina do tempo está parada aqui para embarcar uma convidada muito especial que está conosco aqui. Conforme já anunciamos, a Dona Maria da Glória. E ela dispensa maiores apresentações pelos trabalhos prestados aqui para a nossa comunidade. Prefeita, escritora, poeta, artesã, muitas coisas que essa mulher fez para Catalão e por isso ela é uma das passageiras aqui do nosso vagão da máquina do tempo. Dona Maria, é um prazer enorme a senhora conosco aqui nesse programa que foi criado justamente para resgatar e fazer as pessoas recordarem das pessoas que fizeram coisas para Catalão. E a senhora, claro, está dentro desse contexto. Eu fico agradecida pela visão que vocês têm, né, de achar que eu tenho alguma contribuição. E agradeço o convite e eu estou pronta para embarcar com você. Vamos ver até onde nós vamos. Vamos até no fim. Dona Maria, como é a vida? O que a Maria da Glória faz hoje? Hoje eu sou artesã. Eu costuro, eu bordo, faço crochê, faço tricô. Mas eu sou uma leitora. Eu leio muito, leio até 4, 6 livros por mês. Então, é mais ou menos isso que eu faço hoje. Dona Maria, e as atividades da igreja, a senhora ainda continua ainda? Porque a senhora era ativa comandando esse encontro de casais, cursilhos, TLC, esses movimentos da igreja, sempre a senhora esteve envolvida. Eu faço parte da pastoral familiar e trabalho com curso junto, nós somos uma equipe, uma grande equipe, e trabalhamos com o curso de noivo. Então, a gente está sempre dando uma orientação, não é ensinando ninguém a casar, mas a gente está sempre fazendo o papel de orientador para aquele pessoal que quer embarcar no casamento. Dona Maria, a senhora não consegue ficar parada, né? Não, e nem pode, né? Se a gente parar, enferruja, né, Neri? Porque lá se vão alguns janeiros. Mas eu também faço parte da Ordem Franciscana Secular, que é a ordem terceira da Ordem Franciscana, né? Que são os leigos. E também lá no Colégio Mãe de Deus, nós fundamos lá a comunidade leiga agustiniana missionária, eu fui a primeira presidente, e a gente está sempre envolvido nos movimentos de igreja, nos trabalhos de pastorais, e estamos aí. A gente não para, né? Graças a Deus não para. Dona Maria, eu tive uma informação interessante, eu já conheço esse lado da senhora, mas sempre que a senhora se dispõe a comercializar algum trabalho que a senhora também faz um repasse desse trabalho da senhora para as fundações, né, as igrejas, as pastorais. Isso aí é importante, porque a senhora parece que faz aquilo com amor e as pessoas que adquirem a obra vê que dentro daquilo ali está o coração de uma pessoa que sempre teve ligado a essas pessoas menos favorecidas. Neri, uma das maiores dificuldades que eu tenho é quando o meu trabalho está pronto, seja uma tela, ou seja uma colcha, ou seja qualquer trabalho artesanal que eu faço, é de colocar preço e vender. Eu tenho vergonha de vender aquilo que eu faço. Mas, às vezes, as pessoas encomendam, ou às vezes a pessoa gosta e adquire, e nada mais justo do que a gente também doar uma parcela, né? A gente ganha muito, eu acho que eu sou muito abençoada, Deus me deu muito. Então, eu acho que o meu dever de cristã é também contribuir e retribuir com alguma coisa. Fala do Colégio Mãe de Deus. O Colégio Mãe de Deus é uma das minhas paixões, né? Eu fiquei no Colégio Mãe de Deus 34 anos da minha vida, como estudante e como professora. E até hoje, eu nunca me desligo do Colégio Mãe de Deus, estou sempre presente. Nós, a CLAN, que é aquela comunidade leiga que eu já citei, nós elaboramos um projeto para escrever a história do Colégio Mãe de Deus. Então, nós pesquisamos, nós fizemos um trabalho de campo, nós fomos atrás da memória do Colégio Mãe de Deus através das suas ex-alunas, dos seus ex-alunos. E nós compilamos um punhado de materiais, de coisas, sabe? Assim, peças que as pessoas confeccionaram ou que adquiriram no colégio e criamos um museu. O museu que leva o nome da atual diretora, que é a irmã Lélia, né? Criamos aquele museu com essas peças que estão lá, que está muito bem organizado, está muito bonito, é visitado pelos alunos, serve como material de pesquisa.
E a gente escreveu o livro, né? Eu tive a honra, então, de escrever o livro contando essa história do colégio desde a sua fundação em 1921 até aquela data, né? Foi em 2006 que lançamos esse livro. Então, foi um projeto maravilhoso, um projeto que me deu muito prazer e que me deu um retorno muito grande, porque eu pude resgatar. Porque o colégio, com quase 100 anos de história, né, não é justo que ninguém contasse a história, que falasse das irmãs que por ali passaram, das freiras. E a gente contou essa história, é claro que ela ainda é uma pequena história, que ela pode ser ampliada. Eu até tenho a ideia de agora fazer sobre as diretoras, só das diretoras, né? Então, foi um trabalho maravilhoso e eu tive um grande prazer, e eu tenho um grande prazer de ser uma agostiniana missionária leiga. É muito bom. Dona Maria, como que era o ensino naquela época que a senhora estava lá como estudante? Gostaria que a senhora explicasse, contasse para as pessoas pois é. A severidade, como que era lá dentro, né? Para você ter ideia, só um exemplozinho. Eu me lembro que eu já fazia o ginásio, que hoje, não sei, mudou, né, o nome da instrução. Eu sei que eu fui sem combinação. A combinação era uma peça que a gente usava por baixo da roupa, né, da blusa. Então. E a gente subia a escada, que lá a escada tem até hoje, na praça velha do colégio, a gente subia a escada e ficava uma freira lá em cima. E ela fazia assim nas costas da gente para ver se a gente estava de combinação. Se não tivesse, voltava para casa, ela segurava os objetos da gente lá, a gente voltava para casa, colocava a combinação e voltava para assistir a aula, não podia. Então a saia era comprida, era medida de cima para baixo, sabe? É mesmo. E a gente tinha a parte de educação. A gente aprendia culinária, aprendia bordar, aprendia todas essas habilidades que a mulher podia ter, porque ela era preparada para casar. Então, ela tinha que ser preparada em todos os campos, até fazer uma cama, preparar uma mesa, sabe? Arrumar, tudo isso a gente aprendia. E o ensino era rigoroso. É engraçado que a gente começava a aula em março, ia até junho, depois em agosto ia até novembro, eram os 8 meses de aula, e a gente não tinha esse tanto de disciplina. É claro que eu não estou condenando, o mundo vai evoluindo, o dinamismo é outro daquele tempo, né? E a gente aprendia essas disciplinas essenciais para a vida da gente. Puericultura, aprendia a preparar uma madeira para criança. Então, ao lado do ensino formal, que é, né, o português, a matemática, a biologia e a física, a gente aprendia também desenvolvia essas habilidades para o preparo da mulher para ser uma boa dona de casa, uma boa esposa e uma boa mãe. Dona Maria, eu acho que o catalano conhece bem a Fundação Mãe de Deus. Eu acho que as pessoas, a maior parte dos catalanos conhece a história desse ensino aí. Eu acredito que até muitos netos de alunos que por lá passaram não conhecem a história do colégio. Ela é muito maior do que daqueles prédios que ali estão. O ensino do Colégio Mãe de Deus, ele ultrapassa as paredes do colégio. Porque você sabe que o Colégio Mãe de Deus foi o primeiro colégio das irmãs da congregação agostiniana que era da Espanha, né? Foi o primeiro que veio para cá, a pedido do Monsenhor Souza. E daqui é que elas começaram a expandir para outros lugares e outros países, que hoje elas já estão em todos os continentes. Então aqui é uma referência. Aqui é referência para o mundo, não é referência só para catalão. Quase ninguém sabe disso. Foi o primeiro colégio fora, porque elas não eram freiras de educação, elas eram freiras de formação, de beatério, sabe? Sim, disciplina. Aí com aquilo lá, ao vir para catalão com esse pedido, as freiras... é que elas se tornaram freiras da educação. Esses predicados todos que a senhora aprendeu lá, a senhora aprendeu política lá? Com certeza eu aprendi política, porque a gente tinha uma disciplina que chamava Moral e Cívica, depois estudo dos problemas brasileiros, e a verdadeira política, né? Que é aquela do bem comum, exercer o bem comum. Eu acredito que a gente fazia, Oreri, muito interessante, a eleição do Grêmio Escolar, que era obrigação. O Grêmio Escolar era praticamente uma disciplina que a gente tinha no colégio. Então, a gente fazia campanha política, a gente escolhia os correligionários, a gente fazia as atas das nossas reuniões do grupo que lançava candidato à presidência do Grêmio. Então,
Claro que ali era um ensinamento político, que a gente, todo ser humano, ele é intrinsecamente político. Então, eu acredito que eu aprendi também a política dentro do Colégio Mãe de Deus. Dona Maria, fora o Colégio Mãe de Deus, qual é uma outra fundação de educação aqui em Catalão que a senhora acha que também que teve ou tem até hoje uma importância singular nessa história nossa? Por exemplo, quando eu vim da roça, eu comecei a estudar com 9 anos na zona rural, fui alfabetizada na roça, né, na fazenda. Aí eu vim para cá fazer primeira e segunda série do primário e eu fui para o colégio São Bernardino de Siena, que é a escola paroquial hoje, né? Ali também, nossa, era um rigor. As freiras que administravam o colégio, elas eram franciscanas e de uma energia sem tamanho. Era assim, batia o primeiro sinal, você tinha que ficar paradinha. Se você tivesse agachada ou em qualquer posição, você tinha que ficar quietinha. Batia o segundo sinal, você ia para a fila. Então, a disciplina, em princípio, era muito rígida, como o Colégio Mãe de Deus também era rígido. Então, ali também, o ensino da escola paroquial é, até hoje, também uma referência. E eu digo por quê a diferença. É claro que todas as outras, às vezes, os mesmos professores que trabalham numa escola trabalham noutra. Uhum. Então, ele não tem um procedimento diferente de um colégio para outro. Se ele é bom na Mãe de Deus ou na paroquial, ele é bom no estadual, ele é bom no Rita Bretas, ele é bom em qualquer colégio. Então, a escola é boa porque o professor é bom. Eu acredito no professor. Então, nós temos o Colégio Mãe de Deus, a referência primeira por ter sido, não foi primeiro do que o Roosevelt, que era hoje o presidente Roosevelt, né? O Chaúd fundou, depois ele vendeu para os Freire, para né? a Fundação Franciscana. Então, tem a escola paroquial, conforme você me pergunta, mas o Colégio Estadual João Neto Campos é uma boa referência de educação. Nós tivemos um colégio que foi uma pena ter acabado, que é o Colégio Anchieta, que foi fundado pelo João Margon, e eu tenho a honra de fazer parte dessa fundação em 1966. Eu estava casadinho de novinho, quando nós fundamos aquele colégio, mais um grupo de professores. Era uma fundação também, cujo presidente era o Leovil Evangelista da Rocha. Também foi um colégio muito de um ensino regular muito bom, muito procedente, que nós temos aí hoje grandes médicos e grandes políticos e grandes fazendeiros e grandes mães e grandes pais que passaram pelo Colégio Anchieta, também de grande referência. Então, eu acredito que nós temos... E os nossos colégios aqui do Estado, da rede estadual, eles são colégios de muita importância. E nós não podemos deixar de falar, Neri, também no ensino das escolas municipais de Catalão. O ensino municipal de Catalão tornou-se referência para o Estado, para o Brasil até. Por quê? Porque os professores, desde quando nós começamos na gestão do Alei Margon, eu fui secretária, tive a honra de ser secretária de Educação do Alei Margon, e a gente, nós começamos a visitar as escolas, a construir as escolas, porque, na realidade, a gente viu coisas assim inacreditáveis naquele tempo. Que precisava de mudar, né? Na parte física das escolas, dos grupos, das escolas da zona rural, sobretudo, né? E nós começamos, então, a levar os professores para fazer curso de treinamentos, e depois esses professores, eles foram motivados a fazerem o curso superior, a faculdade, e hoje eu acredito que nós não temos nenhum professor municipal sem ensino superior. Então, é um ensino de grande referência para Catalão também. Eu acho que Catalão tem um ensino de forma global, uma educação muito bem provida. Dona Maria, quando a senhora foi secretária também, foi uma época de muitos desafios. Fora esse que a senhora citou aqui, as escolas, no modo geral, não andavam bem. Eu tive a oportunidade de ser, naquela época, o único repórter que tínhamos aqui, né, pela Rádio Cultura, e eu acompanhava sempre esse trabalho. Eu lembro muito, a senhora lutava pela merenda, para essas qualificações que a senhora citou agora, e a senhora acaba agora dizendo que isso aí foi uma coisa que começou no passado, longínquo. Claro. Né? E que hoje temos frutos aí, colhendo até hoje. Mas a senhora acha que o professor hoje, Dona Maria, ele é bem remunerado, o professor é aquilo que ele precisa de ser comparado a outros países? Aliás, eu acho que nenhuma profissão, ela o que o profissional recebe paga a sua competência. Eu acho que o dinheiro é preciso dele, a gente precisa dele para a gente sobreviver. Mas ninguém é tão bem remunerado quanto deveria ser. E o professor, por mais que o MEC, por mais que os governos federais
queiram elevar esse nível financeiro, esse nível monetário, ele não consegue superar a necessidade ou a urgência. Porque, afinal de contas, todo cidadão, nenhum, nem A, nem B, nem C, todos são frutos da educação. Se ele não passa na mão do professor, ele não passou na mão de ninguém, porque nem os pais hoje dão educação, nem a educação de berço, né, que nós estamos vendo aí esses horrores, quanto mais a educação formal. Então, o professor, para mim, é o profissional mais importante que existe. Então, nenhum dinheiro paga esse trabalho o trabalho do professor. Mas tem melhorado bastante, a gente tem acompanhado e tem visto que eles lutam muito para a melhoria disso e a gente parabeniza todos os professores, porque na realidade é um profissional que merece e que precisa ser bem remunerado. Nós vamos dar uma paradinha com a Dona Maria da Glória e daqui a pouquinho a gente retorna aqui na Máquina do Tempo, no canal 17 da INA Telecom. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele. E voltando aqui na Máquina do Tempo, no canal 17 da INA Telecom, com a nossa convidada, a Dona Maria da Glória Sampaio. Dona Maria, interessante quando a senhora citou aí, ensino, secretária de educação, eu sei, algumas pessoas não sabem que os principais políticos que nós temos aqui hoje, o Fernando Neto, o doutor Adib, o doutor Jardel Seba, foram alunos da senhora. Foram Como que eles eram como aluno? no Colégio Anchieta. Alunos normais, não eram, nenhum era levado ao ponto de marcar, porque a gente marca o melhor e o pior, né? Eu nunca me esqueci do doutor Gregório. O doutor Gregório, toda a vida, foi aquele aluno impecável. Ele era, não tinha classificação, mas ele poderia ser o primeiro da classe, né? Uhum. O João Coco, eu não gosto de falar apelido não, mas talvez se eu falar João Alberto... O João também, eu me lembro que ele passou em 2 vestibulares de medicina, né? Uhum. E ele me passa um telegrama dizendo que me via nas aulas de português ao passar no vestibular. Então, são alunos assim, que marcaram as suas presenças porque eram inteligentes. Por isso, eles estão hoje no destaque, mas não menos inteligentes do que muitos que hoje são simples pai de família, fazendeiros, né? E que são outros obreiros por aí que eu tive a honra e tenho a alegria de ouvi-los me chamar professora. Que não são políticos, né? Não são políticos também, né? Mas os políticos, uns até o doutor Aguinaldo, que foi o prefeito comigo, foi meu aluno também. Ele aprendeu muita coisa com a senhora. Eu não sei se é porque eu sou muito velha ou porque eles eram muito novos, né? Mas que todos passaram pelas minhas mãos. Eu tenho uma parcelinha na vida deles. Tinha uns mais custosinhos, mais capetinhos aí, né? Tinha uns alunos muito levados. Que o João Moreira foi, para mim, o aluno excelente na indisciplina inocente. Ele era fantástico na sala de aula, e assim outros também.
Mas em relação à educação, né, a gente precisa falar também da importância que teve o prefeito Alei Margon na gestão dele, porque a educação de Catalão deve a ele tudo que hoje tem de grande dentro da cidade. O ensino superior. Se não fosse o Alei trazer o campus avançado da UFG, com toda a dificuldade que foi, com a falta de recursos que existia, que eu sou testemunho, porque eu era secretária da Educação. Por falar em ensino superior, eu me lembro muito bem que a senhora foi a primeira presidente do SESUC da fundação, porque lá era fundação. Era a fundação. A Prefeitura Municipal era gestora e eu fui a primeira presidente da fundação. E através do meu trabalho, com o apoio do Alei, que era o prefeito, nós conseguimos a autorização do curso de Direito, e que já era a quarta turma e eles não recebiam o diploma, porque não estava autorizado o curso. Então, eu fui com uma comissão a Brasília e nós conseguimos a autorização do curso de Direito e o curso de Pedagogia. Quando a senhora fala e cita o Alei, inclusive agora recentemente ele fez uma doação de um terreno para o curso de Medicina, não é? Do UFG. Ele continua ainda, né? Prestando esse serviço. O Alei é uma das poucas pessoas que eu conheci cuja visão é futurista, né? Ele mandava fazer uma sala de aula, ele falava, não faça a sala com 2,5 metros por 3, faça de 4,5 por 5,5, porque o futuro exige, o futuro cresce, então é preciso que seja maior. Então, ao trazer a UFG, ao trazer o SESUC, o Alei teve essa visão. E hoje a gente sabe que o curso de Medicina já está autorizado e certamente vai funcionar. E graças a ele, o espaço físico para que esse curso seja efetivado já existe. Dona Maria, interessante. O pessoal está esperando eu fazer para você aquela pergunta-chave. É como a senhora, em 1989, 89 a senhora assumiu, 88 a senhora teve a oportunidade de ser convidada e aceitou esse desafio de ser candidata a vice do doutor Aguinaldo. Como que foi essa história? O pessoal quer saber, o pessoal estava esperando essa pergunta para você. Hoje a gente pensa que poderia ter sido até uma brincadeira, né? A gente lançar aquela candidatura. Mas a gente sabe que brincar com coisa pública não é de direito. E foi no meu aniversário, em julho de 88, o Divano aparece lá na chácara onde eu morava, me convidando para ser candidata a vice com ele. Eu achei aquilo extremamente esquisito, né? Porque eu saí do governo do Alei, eu era secretária de Educação do Alei. Eu não entendi essa coisa partidária. Para ser honesta para você, se fosse hoje, eu trabalhando com a Alei, obviamente eu não aceitaria ser candidata no outro partido. Não, eu não era partidário, não era filiada a partido nenhum. Mas eu deveria acompanhar onde eu estava. Dava a impressão de que eu deveria acompanhar o Alei Margon, né? Porque eu era secretária. É uma coisa até normal. Mas né? Tudo bem, eu não entendi nada de partido, e eu não era partidária até então. E aí me filiei ao PFL e saí candidata com o Divano Elias como vice. Mas nós saímos no final de julho, em 14 de agosto ele sofre um infarto. Então ele teve que ser afastado. E aí ficou aquele dilema, quem vai ser o cabeça de chave, e os vereadores já estavam trabalhando, os candidatos a vereador do nosso partido, da nossa coligação, já estavam trabalhando e a gente não podia deixá-lo sozinho, né? E aí, então, conversando com o Aguinaldo, que era o presidente do partido, do PFL, até naquela época, e ele falou, não, eu assumo a candidatura. E nós partimos para a campanha, assim, sabendo que nós não íamos ganhar, mas apenas para dar apoio aos candidatos a vereador que já estavam trabalhando. Até então, porque vocês lutaram contra a potência naquela época, shows grandes, Imagina. E vocês corriam com essa folha dele nos bairros, e aquele mexiam com o povo. Entre o Chitãozinho e Chororó, não que desfazendo do Iedo, porque também é um bom profissional, mas com o conjunto dele em cima de um caminhão, e competindo ali com Chitãozinho e Chororó, com o Milionário Zé Rico, com não sei mais quem. Fechou com o Tonico Tinoco. Isso, e com as candidaturas também, não é? Então, claro. As candidaturas de grandes nomes, já de referência dentro da nossa cidade. Obviamente, a nossa candidatura era uma candidatura fadada ao fracasso, a gente imaginava assim.
Mas cada vez que fazia o comício, a gente imaginava, eu não entendendo muito, falava para o Aguinaldo, Aguinaldo, está só aumentando, Aguinaldo, está só melhorando, Aguinaldo, está só... E, de repente, no último comício, o senador Marco Maciel, ele era senador na época, ele veio, né, nos dar apoio, porque ele era o presidente nacional do PFL. E no comício lá no Jardim, ele olhou o entusiasmo do povo e ele chegou perto de mim, do Aguinaldo, e falou assim, vocês estão eleitos. E eu achei aquilo muito engraçado. Ela assustou. Achei engraçado, né? Nós sermos eleitos, imagina bem, os nossos olheiros já tinham vindo do comício do Maurinho, que era lá na Caixa Econômica, chegou para nós e falou assim, lá está assim de gente, assim, mas está assim de gente. Mas a gente partiu e eu fui para a roça na hora da apuração, porque, imagina, eu vou ficar lá para ver a apuração. O Aguinaldo me liga lá pelas tantas, Glória, vem, porque nós vamos ganhar a eleição. E como de fato aconteceu, a gente foi eleito com 557 votos de frente só. Naquele tempo era voto demais. Era a senhora tem uma passagem interessante que eu testemunhei, porque eu tive a felicidade de estar nessas campanhas todas, como repórter, e o meu âncora, o meu professor, né, era o Farid Narras. E ele me perguntou, onde você está, né? Eu estou aqui no Colégio Dona Iaiá e está descendo ali uma multidão com a Dona Maria da Glória na frente, descalço, segurando a sandália, e o doutor Aguinaldo com a camisa aberta, e um povão correndo em cima. Farid, você me falou de um negócio chamado o boi foi embora com a corda? O Farid concordou comigo. Era 4h40. Pois é. E não deu outra coisa. Neri, eu já participei de várias campanhas depois disso. Estaduais, eu nunca vi nada mais gostoso. Foi um dos maiores prazeres que eu tive na minha vida, foi fazer a nossa campanha. E o balança coração. Balança coração. Balançou, pegou, hein? até hoje, Dona Maria, aí como foi a administração do Aguinaldo, a participação da senhora? Depois das eleições, claro, passou, foi montado todo aquilo, isso, né? Nossa, hoje eu acho assim, que o vice-prefeito, o lugar dele é em casa. Ele Ele não tem que participar da administração em nenhum cargo e em nenhum momento. A não ser que seja chamado. O papel do vice é substituir o prefeito, caso seja necessário. Mas a senhora chegou a substituir. E assumir quando ele morrer. A gente não quer que o prefeito morra. Então, o vice... Não, aí você pode me perguntar assim, mas aconteceu alguma coisa que você tem essa ideia? Não. Nós fizemos um pacto, nós dois, politicamente falando, e a gente fez uma combinação de eu ficar assessorando o Aguinaldo, porque eu já tinha experiência de secretário de Educação, né? E ele não tinha experiência nenhuma de administração, sobretudo pública. Aí nós ficamos juntos, mas eu percebia em determinado momento que eu atrapalhava, porque eu dava palpite, eu ia atrás, não que ele não fosse, mas eu queria ajudá-lo mais do que era o meu papel. E isso não é papel de vice-prefeito, não. Então, no momento em que eu entendi que eu estava interferindo e que eu poderia interferir muito, eu me afastei e deixei que ele terminasse o governo sozinho. Aí você me perguntou que eu assumi. Perguntou, não, você citou aí que eu assumi. Sim, ele tirou férias e ele queria que eu assumisse um mês. Eu não quis. Por quê? Porque um mês eu não faço nada. Em um mês ninguém faz nada. E eu poderia me queimar politicamente ou administrativamente, porque eu tinha meu sonho Dona também, Maria, né? algumas pessoas não entenderam bem naquela época essa recusa da senhora. A senhora lembra? Até na oportunidade eu entrevistei a senhora, falei com a senhora. Mas a minha visão já era, e é até hoje. O que você faz em um mês? Você ficar lá... Era só assinar cheque de pagamento, fazer compra e ficar ali olhando. Você não pode trocar um secretário, você não pode fazer nenhum projeto, porque em um mês você não tem como mudar nada, né? Claro. Então eu disse para ele, não, eu fico os 14 dias, que não precisa pedir licença à Câmara, porque acima de 15 dias, né? Não sei se hoje ainda é assim, a mesma coisa. Tinha que pedir licença à Câmara para ele se afastar. Né? E ele saiu de férias e eu fiquei os 14 dias. Eu botei para quebrar também, não brinquei em serviço não, sabe? Eu botei ordem no almoxarifado, eu fui em algumas obras, a gente inauguramos alguma coisa, que já estava começada, que era dele, claro, e eu gostei de fazer, é uma coisa boa ser prefeito, não é muito ruim não. Quem foi a secretária da Educação da época da senhora? Pois é, foi a Neura e fez um trabalho estupendo.
Aquilo que nós tínhamos feito no tempo do Alei, que era criar escolas ou núcleos na zona rural, o Aguinaldo e ela juntaram e fizeram, botaram a condução para buscar os meninos e fez núcleos regionais, regionalizou a educação para essas crianças, que funciona até hoje. A diferença do Alei, que a senhora trabalhou com o Alei, para depois a administração do Aguinaldo. E a senhora disse que não gostava de dar palpite. Mas alguma coisa a senhora falou, a gente sabe, e ajudou, claro, na administração, que também era papel da senhora. Qual a comparação que a senhora faria? O Alei é um administrador nato. Ele é aquele administrador que traz. Ele sabe repartir o trabalho, mas ele está com fio. É como se fosse... o comando. Ele tem o comando dele. Ele sabe tudo que você está gastando, mesmo que o Alei me deu plena liberdade de ação, até de fazer compra, não que eu mexesse com dinheiro, mas ele me deu plena... o Alei tinha uma confiança em mim que é incrível, e eu nele também. Então, nós tínhamos uma sintonia muito grande de trabalho. Eu aprendi demais com ele. Então, ele era aquele patrão que exigia a função, você tinha que exercer a sua função de acordo com o cargo que você ocupa. Ele exigia. E o Aguinaldo já era mais maleável, mas foi um ótimo prefeito para os funcionários. Ele foi um pai para os funcionários. Não que ele abrisse mão da sua competência de prefeito, claro. Mas ele foi mais aquele assim, que ele, talvez por ser médico, né, lidar mais com o ser humano, ele tinha mais acessibilidade aos funcionários. E o Alei já era mais patrão, aquele patrão rigoroso, então, que exigia muito e que não dava colher de chá para ninguém, não. O Aguinaldo sempre dava oportunidade, mas o Alei não dava oportunidade. Dona Maria, todo mundo viaja na máquina do tempo. Se a senhora tivesse a oportunidade hoje de voltar lá atrás, aonde a senhora voltaria? Em qualquer fase da minha vida? Isso, aonde eu voltaria a minha infância lá na Fazenda Pires, com meu pai, minha mãe e meus irmãos, cujas brincadeiras eram convidadas pelo vento, pela água, pelo campo, pelos animais, onde a gente não tinha conhecimento dessa grandeza que é o mundo, que eu não sabia nem que existia São Paulo. E ali a gente pôde enraizar tudo isso que a gente é hoje. Inclusive, eu quero homenagear minha mãe, que hoje está fazendo aniversário da morte dela, de 5 anos, e agradecer a Deus por ela ter sido minha mãe, por meu pai ter sido meu pai, apesar de ter ido embora muito novo, mas eles nos deram a todos, os 6 filhos que nós somos, a educação para ser gente, educação para ser homem, para ser mulher de bem, para olhar o outro como seu semelhante, cujo respeito a gente tem que dar. Então, eu voltaria naquele tempo. Eu gostaria, se pudesse, eu voltaria naquele tempo. Dona Maria, o pai da senhora chegou, ele foi expedicionário da Segunda Guerra? Como foi? Parece que é uma história dele ligada. Ele recebeu o convite, aliás, ele foi intimado, não sei se a palavra é essa, convocado. Mas ele chegou aí até Jundiaí, mas não foi, já era no final ver a notícia que a guerra tinha acabado. Ele não chegou. Aí foi aquele suspiro gostoso, né? Ele não foi. Ai, não precisa demais, né? Foi. E a minha mãe, com 16 anos, já mãe de 3 filhos. Dona Maria, eu vou fazer uma pergunta de uma pessoa aqui que a senhora conviveu com ela e eu também convivi com ela. Eu queria que a senhora discorresse, porque a senhora conhece a vida dessa pessoa que eu vou falar e ela não pode passar despercebida aqui. Já imagino. A irmã Yolanda. A irmã Yolanda. Aliás, Catalão tem uma história de pessoas muito relevantes em todo o setor, religioso, político, social, maternal, educativo, em qualquer setor. Mas a irmã Yolanda ela foi minha professora de religião na escola paroquial, que eu já disse que eu já estive lá, e foi minha professora no curso normal no Colégio Mãe de Deus, que a gente ia fazer curso de catequista também. E ela além de ela ser a formadora religiosa, que dava os princípios básicos da Bíblia e da lei de Deus, ela era aquela mulher também que nos orientava para a vida, nas coisas mais simples. Então, bastava que ela olhasse para a gente, e a gente tinha, ela parecia ser um anjo, né, que flutuava, cuja leveza de alma transcendia a sua leveza de corpo.
Então, a irmã Yolanda foi uma pessoa, na minha vida, de grande importância, porque ela me ensinou muita coisa, as lições da Bíblia foi ela que me ensinou, na escola paroquial, e depois a nossa convivência durante todo o tempo, né, de franciscana, cujas palestras ela dava, a gente estava sempre enfronhada em aprender com ela, e ela deixou essa lição de vida para Catalão. Eu não sei se Catalão reverencia o quanto ela merece. É por isso que eu lembrei aqui, falei dela, porque quase ninguém fala mais da irmã Yolanda, que é uma pena, sabe? E, igual a senhora falou aí, tudo que a senhora falou... E outra pessoa, né? Eu queria que a senhora falasse, justamente. Outra tem mais pessoa gente. de grandeza também é a Nilda Margon, né? Porque a Nilda tirava da boca para dar para os outros. Uma verdadeira madrinha dos ela pobres, fez né? casa, fez coisas e levava a gente a fazer com ela. Ela viajava, ela pegava doente aqui. Eu me lembro dela pegar a pessoa com problema de vista, levar para São Paulo no carro dela, sem cobrar nada, ficar lá semana para fazer cirurgia, trazer de volta. Então, ela foi socialmente, talvez, uma das pessoas mais importantes que o Catalão já teve. E que tá por aí, né? Não sei, a memória. Dona Maria, o que a senhora achou dessa viagem que nós fizemos junto aqui? No canal 17 da Ilha Telecom. É demais viajar. Aí quando você falou no Túnel do Tempo, eu me vi namorando, né? Lá no São João. Eu cheguei por essa parte, né, Maria? Onde estava lá o alto-falante do Rola, com a Floricena oferecendo aquelas músicas, que a gente fazia todo sábado, um pagodinho, que a gente pagava 50, hoje é 50 centavos, não sei como é que eu falava dinheiro naquele tempo, já faz tanto tempo. Então, dos moços da cidade, os rapazes da cidade, ir lá pro São João, que parecia que era tão longe, né? Para ver que que as moças do São João são as moças mais bonitas de Catalão, e a gente estava no meio, né? Quem sabe era verdade, né? Então, eu acho que as moças do bairro são só de Fátima. Hoje é de São de Fátima. Eu acho que hoje é Catalão vamos fazer inteira. Essa divergência, vamos falar que é Catalão inteiro. Catalão tem mulheres lindas, né? Não tem dúvida. Mulheres lindas, moças maravilhosas, cada uma. Então, veja bem, eu fui lá mesmo em pensamento, fui nessa época, fui no jogo do crack, e a gente ia assistir os jogos. Eu namorava já o Mauro, ou o Nilo, que eu namorei, foi o primeiro namorado. Ele era jogador, quando o crack trouxe, começou a trazer jogador de fora, né? Então eu me vi lá, eu me vi nos bailes do crack, que era aquela imponência, o senhor Naim Fayad colocando ordem ali dentro, não permitindo que ninguém bebesse, que nem um tonto dançasse. Então, a disciplina social ali muito grande. Era tudo muito agradável, era tudo muito saudável, né? Não que hoje não seja, mas assim, a melhor época foi a minha, para mim foi, mas hoje, a moça de hoje vive a melhor época dela também, né? Então eu me vi licionando na zona rural, porque eu licionei lá, comecei minha vida profissional, foi na roça, no antigo Mobral, vejo o Túnel do Tempo onde foi, né? Nossa, no antigo Mobral. Só foi longe, não é? Fui longe, eu já vim de longe. Já vim de longe. Então eu me vi nessas situações, eu me vi dentro da família, né? E acho que valeu a pena essa viagem. É uma pena que é uma viagem curta, né? Nós podíamos viajar mais mas teremos outras passagens. Viajar mais longamente, para a gente rememorar coisas que a gente viveu e que só a gente sabe a grandeza e o valor que isso tem, sobretudo para a gente. Mas há muitas pessoas dentro da nossa cidade que reverenciam essas histórias, que reverenciam estas pessoas, que reverenciam aquelas outras pessoas e que hoje dão valor. A gente fala assim, a gente encontra os conhecidos só em velório de gente idoso, mas não é não. Eu ando pela rua de vez em quando eu escuto, professora, olha, bana a mão, às vezes eu vejo aquela mãe ou aquele pai, falo, nossa, como tá diferente. Vejo netos, os meus netos, que são os netos, os filhos das minhas... A senhora não foi minha professora, não, né, Dona Maria? Não, né? Poderia ter sido, né? Aí eu teria melhorado em muita coisa. Com certeza. Eu tinha puxado o olho, porque eu era brava, viu? E eu era custoso. Eu falava bobagem, contava piada, mas eu tinha domínio sobre a classe. Eu fui professora até das mais enérgicas. Então Catalão precisa esse programa de vocês, eu quero parabenizar a todos vocês, porque é uma coisa muito importante, a cidade não pode perder a sua memória. Quem não tem memória não tem vida futura. Então, esse papel que vocês estão desempenhando, a gente quer cumprimentar, porque é extremamente importante para quem sabe dar valor às coisas. E eu acredito que a partir desses programas, eu quero ver todos,
Catalão vai ter um comentário diferente, né? Um comentário, para parar de falar de buraco, de não sei mais o quê, de que não tem, de água, apesar de ter que falar, porque são coisas da nossa realidade, mas a gente falar também da vida que foi, da vida que é, do catalão que é. Né? Atenas de Goiás. Não é só falar apenas de Goiás, é Atenas de Goiás. As pessoas que aqui, muitos dos que já passaram, e com certeza dos que estão e muitos dos que virão, eles precisam ir para um pedestal ou para uma mostra para que as crianças e os jovens saibam de onde vieram. A gente tem que ter raiz. E a raiz tem que expandir, ela tem que ir lá buscar aquela seiva para trazer aqui, para a árvore poder crescer. Catalão não crescerá moralmente, psicologicamente, ou fisicamente, ou historicamente, politicamente, na educação, se ela não tiver a base nas pessoas que fizeram a nossa cidade. E vocês vão achar grandes pessoas. Não são pessoas de destaque político ou nada, não, mas pessoas que construíram a nossa cidade. Aquelas pessoas cujas vidas marcaram a história de Catalão. Acabei levando uma aula aqui, né? Uma grande professora. Ô Maria, que bom a senhora ter vindo aqui com a gente, na Máquina do Tempo. Isso engrandeceu muito o nosso programa. Eu tenho certeza que quando nós vamos trazer a primeira mulher, não poderia ser outra. Eu quero pedir desculpa pelo tanto que eu falo e quero pedir permissão para te dar um abraço e um beijo. Obrigado. Fazendo valer nisso o quanto eu estou grata por essa reverência e quanto vocês, e cumprimentando vocês por esse programa, tá bom? Obrigado, minha querida. Ô, Maria, mas foi ótimo. Obrigada pelo convite. Você deixou. Mas foi ótimo. É a pena que fica pouco, né? De tanta história bonita que tem aqui, de tanta coisa que a gente viu e ouviu aqui da Maria da Glória. Eu tenho certeza que você em casa aí ficou sabendo de muita coisa que você não sabia. Via a Maria da Glória, mas não sabia que ela era tudo isso e ficou muita coisa para trás que não podemos discorrer aqui. A Máquina do Tempo vai parar aqui agora, mas ela continua com vocês, como a Maria da Glória mesmo diz. A responsabilidade nossa de reviver os grandes catalanos que ainda vão passar por aqui no vagão da Máquina do Tempo. Um abraço e até o próximo programa. Palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula